Bem, meus amigos, nós estamos aqui para conversar neste nosso primeiro encontro sobre o amor de Deus, sobre essa dimensão mais profunda e verdadeira daquilo que Deus quer nos proporcionar. Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter em vista como cristãos é este fato real, que Deus nos ama verdadeiramente, que Deus quer o melhor para nós. E essa questão de Deus querer o melhor para nós é o fundamento de tudo aquilo que nós acreditamos, gente. Se nós não tivermos isso dentro de nós, vai ser sempre uma relação de briga, de contestação, de ira, de raiva contra Deus. Porque você precisa ter consciência desse fundamento, que Deus te ama incondicionalmente. E nós vamos falar um pouquinho, então, nesse nosso primeiro encontro, sobre o amor de Deus. Sobre o que é esse amor de Deus. Como é que isso é construído ao longo da Escritura Sagrada. Primeiramente, eu quero te dizer de antemão que existe uma carta que Deus destinou, é uma carta de amor para mim e para você. É esse livro aqui, ó. Tá vendo aí? Tá? Este livro aqui, ó. Tá? Este livro que se chama Bíblia Sagrada. Essa versão que eu tenho é a versão da Bíblia de Jerusalém. Uma versão, digamos assim, considerada bastante completa. É uma versão que você pode utilizar no seu estudo da Palavra de Deus, tá bom? Então, utiliza a Bíblia. Nós vamos ter aí ao longo dos nossos encontros uma série de citações bíblicas. Então, você vai pegar a sua Bíblia Sagrada, vai observar esta Bíblia com atenção e vai sublinhar essas passagens bíblicas, tá bom? Sublinha. Ou tenha um caderno, escreva a passagem bíblica, mas é muito importante que você tenha contato com esta passagem bíblica, tá bom? Que você leia a passagem bíblica que nós estamos colocando para você. Outra coisa importante de te dizer também é o seguinte: como é que a gente trabalha com a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é uma das fontes da revelação cristã. Nós temos três fontes. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a Santa Tradição, nós temos o Magistério da Igreja. A Bíblia Sagrada é das fontes escritas a mais importante, claramente. Nós temos a tradição oral, que a Igreja usa como elemento. Por quê? Porque antes da Bíblia ser escrita, ela foi falada, ela foi transmitida de geração em geração. Então essa tradição oral é para nós tão santa quanto. Então é importante levarmos em conta aquilo que nós chamamos de sagrada tradição. E o magistério da igreja, que é o ensinamento da igreja, reunido em concílio, os bispos da igreja, a reunião dos bispos forma um concílio. Então, tudo aquilo que os bispos dirimem a partir da sagrada tradição e das sagradas escrituras forma o magistério da igreja. Para você encontrar uma citação bíblica, você tem que conhecer a abreviatura do livro bíblico, lembrar que o primeiro número refere-se ao capítulo, o segundo, os números subsequentes se referem ao versículo. Capítulo é aquele número grande no texto, e versículo é o número pequeno, tá bom? Então você vai lá e vai observar a partir disso. As Bíblias geralmente têm um índice, tem um sumário, que te passa lá a página onde está o livro. Então você vai lá e procura, tá bom? Importante ter essa dinâmica e esse contato com a palavra de Deus. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o amor de Deus? Vamos lá então entrar no nosso tema propriamente dito, que eu quero que você realmente tenha consciência da importância disso, não apenas para a formação catequética, mas especialmente para a sua vida, tá? A sua vida, a sua caminhada cristã. Então vamos lá. Quem é Deus? Lançando mão das definições. Então, nós não temos como definir Deus. Tá? Não há uma definição de Deus. Como definir qualquer coisa, qualquer objeto, ou definir lugares. Não, nós não temos como definir Deus. Não há um limite para a definição de Deus. Mas nós temos algumas coisas que são importantes. Primeiramente, no Catecismo nós encontramos que Deus é um Espírito eterno, perfeitíssimo. Então vamos qualificar aqui, Eterno, perfeitíssimo,
Criador do céu e da terra. Então, primeiramente, Deus é Espírito. Por que nós falamos que Deus é Espírito? Porque a natureza de Deus vai além da compreensão humana, da tua compreensão. Nossa compreensão científica não consegue realmente conter todo o ensinamento acerca de Deus. E aí há os céticos que preferem negar a existência de Deus pelo fato de não compreender. Ora, maior ignorância que existe na vida de um ser humano é negar a existência de algo que você não compreende. É muito simples, é uma tática simplista, uma tática, porém, bem ignorante e rasa, eu diria. É você negar aquilo que você não compreende. Se assim fosse, a ciência não teria avanço ao longo da história da humanidade. Porque quantas coisas os cientistas não compreendiam e, no entanto, buscavam pesquisar, se aperfeiçoar. Então, negar Deus é realmente negar a própria natureza científica do ser humano. Não há como negar Deus. Deus é Espírito. Portanto, a qualificação de Deus ela está além do mundo físico, do mundo material, do mundo que nós vivemos. Mas Deus está no nosso mundo? Deus está no nosso mundo. Vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas Deus é Espírito. É Espírito. Primeiro. Segundo, Deus é eterno. Então, a existência de Deus não compreende a dimensão do espaço e do tempo, principalmente. O tempo vai além daquilo que nós podemos compreender quando isso se refere a Deus. Deus sempre existiu. Ele é eterno. Ele não teve origem e não tem fim. Ele não tem princípio e nem fim. Por isso que a Bíblia, usando uma linguagem metafórica, fala lá, porque para vós, Senhor, 1000 anos são como um dia. O que quer dizer isso? 1000 anos são como um dia. Exatamente referindo-se para Deus, o tempo tal qual nós o conhecemos não se aplica. Então Deus é eterno. Perfeitíssimo. Então perfeitíssimo por quê? Porque não há em Deus a sombra da vicissitude, não há em Deus o pecado como existe na humanidade. Deus é perfeitíssimo. E tudo que Deus faz é perfeito. Ele é criador. Criador, porque nele está a origem de todas as coisas. Se ele não tem princípio e nem fim, no entanto, nele está a origem de tudo. A origem do mundo espiritual, que aqui nós usamos a palavra céu para representar o mundo espiritual, que foi criado primeiro, e depois o mundo material, o mundo físico, que é a Terra, que foi criado depois. A Terra, e a gente entende Terra como sendo todo o universo cósmico. Não se abrange apenas o planeta Terra, senão céus e terra se refere céu, não o céu e a terra, mas o céu na dimensão espiritual, o mundo espiritual, e a terra, o mundo físico, o mundo material. Ok? Depois, em sua natureza divina e única, revela-se em 3 pessoas distintas. Que são Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós chamamos de mistério da Trindade. Quando nós falamos em mistério na religião, o mistério da religião não é como um enigma que você tem que decifrar. Não, o mistério da religião é algo que você tem que viver. Você tem que se relacionar. Você tem que mergulhar nesse mistério. O mistério da Trindade é esse mistério. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas de Deus, mas um único Deus. Então veja como é difícil compreender isso sob a luz do raciocínio humano, do raciocínio cartesiano. Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santo, o Santificador. Agem na história do mundo, agem na história da humanidade, coexistem na criação, mas agem de maneiras distintas. O Pai tudo fez, o Filho vai nos levar novamente ao Pai, vai fazer o religare. O que é religare? Religião. Religare, ligar de novo. O Filho vai ligar de novo a humanidade ao Pai. Vai criar essa ligação, este vínculo entre os homens decaídos pelo pecado com o Pai sublime, o Criador perfeito.
E o Espírito Santo, aquele que é o fruto do amor do Pai e do Filho e que está sempre dentro de nós e que está fazendo com que nós sejamos também filhos de Deus. Porque é pelo Espírito Santo que você, que eu, que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós deixamos a situação de criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Existe uma diferença. Criatura de Deus é a árvore, é o peixe, é o animal, são as rochas, os minerais, tudo é criatura de Deus. Agora, filho de Deus é o herdeiro de Deus. E esse herdeiro de Deus, ele tem que possuir o Espírito Santo de Deus. Nós, cristãos, acreditamos que esse Espírito Santo vem até nós, chega à nossa vida a partir do nosso novo nascimento, que se dá exatamente no momento do nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós renascemos da água e do Espírito Santo. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 3. E esse mistério se refere exatamente ao mistério trinitário em nossas vidas. Tá? Então, um dos fundamentos da nossa fé é acreditar nisso que nós estamos falando aqui. Que Deus é Espírito eterno, que Ele é perfeitíssimo, que Ele é Criador do céu e da terra, que Ele se manifesta, se revela em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, que não são três deuses, mas um só e mesmo Deus. É o monoteísmo. Nós temos uma fé monoteísta, nós acreditamos em um único Deus. Nós não somos politeístas. Politeísta é aquele que acredita em vários deuses, como era, por exemplo, na mitologia grega, na mitologia romana, que existia o deus da guerra, o deus do amor, Afrodite, a deusa do amor, e aí por aí afora. O deus Marte, o deus da guerra na mitologia romana, e assim vai. Zeus, que era o deus supremo do panteão grego. Nós não somos assim. Mesmo a fé hindu, por exemplo, até hoje, o hinduísmo, que é cultuado na Índia, ele ainda tem, digamos, uma fé politeísta. Há a crença em vários deuses, que não é o nosso caso. Nós acreditamos em três pessoas em um único Deus. Tá bom? Vamos mais aqui adiante. Aí, Santo Agostinho contava uma história, do encontro que ele teve com um anjo na praia. E o anjo estava lá cavando um buraquinho, colocando a água do mar dentro do buraquinho. E Santo Agostinho perguntou: mas vem cá, menino. Ele não sabia que era um anjo. Vem cá, menino. O que você está fazendo? Eu estou querendo colocar a água desse oceano nesse buraquinho. Aí Santo Agostinho olhou para ele e disse: mas menino, isso é impossível. Você não vai conseguir fazer isso. Aí aquele menino, que de fato era um anjo, disse assim: impossível, Agostinho, é você colocar todo o mistério de Deus, da Santíssima Trindade, na sua cabeça. Então, a Santíssima Trindade é um mistério que não existe para ser decifrado, mas que existe para nos relacionar com Deus, que existe para que nós mergulhemos nesse mistério e vivamos, nos alimentemos do mistério de Deus. Tá? Nós vamos falar de mistério ao longo dos nossos encontros, mas mistério cristão é esse. Mistério cristão tem a ver com esta vivência da fé. Então, nós vimos que na Santíssima Trindade está o amor das três pessoas: o Criador, o Salvador e o Santificador. E tudo isso se relaciona ao amor de Deus pela humanidade. É uma grande história de amor. São João afirma aqui na sua carta, eu vou ler aqui um trechinho para você, para que você possa pegar a sua Bíblia também. Vamos lá, então. 1 João é um dos últimos livros da Bíblia. Olha lá, 1 João, pega lá. Primeira carta, primeira epístola de São João. A primeira epístola de São João fala exatamente deste amor que Deus tem para conosco. Deus é o puro amor. Deus é a essência do amor. E nós temos que compreender isso e acatar este ensinamento da palavra de Deus. O quanto Deus é amor e o quanto Ele se manifesta em nós, para que nós possamos ter a grandeza dele em nossas vidas. Tá? João afirma em vários momentos deste livro sagrado o quanto Deus é amor. E no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele diz assim:
Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. E aí ele vai relatar um pouco mais sobre este amor. Então já vai fazendo a relação entre o Pai Criador e o Filho Redentor, né? Que o envio de Jesus ao mundo é a maior prova de amor que Deus teve para com a humanidade, porque ele entrega seu Filho único por amor para a salvação dos homens. Nós vamos entrar um pouquinho mais nessa história em outros encontros, vamos falar mais sobre este amor do Criador para com a humanidade. Contudo, gente, não nos basta conhecer Deus apenas pelas definições que aqui nós vimos, mas perceber quais são as consequências derivadas desse conhecimento. A relação com Deus não é uma relação de conhecimento. Às vezes nós fazemos a catequese e pensamos exatamente nisso. Agora eu vou conhecer um pouco mais da teologia, da doutrina, da fé. Mas só conhecer não significa nada no campo da religião. Tá? O conhecimento, Satanás tem de sobra. O inimigo das trevas tem de sobra conhecimento. Ele conhece mais do que todos nós, ele conhece mais do que todas as enciclopédias juntas. Mesmo assim, ele está privado da graça de Deus. Então é preciso relacionamento. É preciso ter graça de Deus. E isso é que eu quero falar contigo nessa catequese. A importância de você ter a graça de Deus em tua vida. O quanto é importante você se relacionar com Deus a partir daqueles ensinamentos que aqui provém da sua palavra santa. Tá bom? Vamos aqui ver mais algumas coisas? Vamos lá, tem muita coisa para ver aqui nessa aula. Então, o que significa amar? Vamos lá. Amar é querer a vida. Por isso que nós, quando sofremos, dizemos assim, quero morrer. Isso é a maior rejeição de amor que um ser humano pode ter. Desejar a morte. Não. Amar significa querer a vida, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dificuldades, sabe? Tudo isso é prova de amor. Você vai ver ao longo da tua vida o quanto isso te liberta, o quanto isso te transforma, o quanto isso te purifica, o quanto isso te renova, o quanto isso te torna mais forte. Então, amar é querer a vida, em primeiro lugar. Certo? Então, quem ama, por exemplo, não quer abortar. Quem ama, por exemplo, se dispõe a doar mais de si, a defender o outro. Quem ama, faz mais. E não apenas quer receber. Tá bom? Quem ama, ou amar, também significa querer a realização e a felicidade do outro. Isso eu falo, por exemplo, dentro da sua vida conjugal, dentro da sua vida afetiva. Às vezes as pessoas dizem, eu quero casar para ser feliz. Uai, casar para ser feliz, você não vai ser feliz não. Você casa para fazer a felicidade do outro. Você casa para realizar a vida do outro. Então, é muito difícil isso, porque existem conflitos de interesses. Conflitos de interesse. Mas estar disposto a abrir mão da sua individualidade pelo outro é um ato de amor. É a renúncia de si mesmo, então. Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, renunciar a si mesmo é abrir mão das suas paixões, dos seus vícios, dos seus caprichos, dos seus prazeres, certo? Um ato de amor verdadeiro é isso. Não adianta você dizer que ama, mas não está disposto a abrir mão de nada. Quem ama, abre mão. Quem ama, renuncia. Jesus renunciou à própria vida por amor a você, por amor a mim. Então nós precisamos estar dispostos também a renunciar um pouco de nós. E não só querer que as coisas aconteçam para nós. Existe uma tendência no mundo de hoje, principalmente no mundo capitalista, na religião implantada nesse mundo capitalista, muito voltada ao materialismo. E quando nós estamos ligados ao materialismo, o que acontece? O materialismo sugere que eu queira somente as coisas
para mim. Eu quero as coisas do meu jeito. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O amor verdadeiro é renúncia de si mesmo. Ah, mas eu nunca posso ter nada? Pode. Só que você tem que estar aberto à vontade do Criador na sua vida. A essa relação com o Pai. Amar também é o fazer o que está em minhas mãos para o outro ser feliz. Nós já falamos há pouco. Mas, gente, uma coisa fundamental de quem tem amor é caridade. Sem caridade não existe verdadeira religião. Você pode ir à igreja, você pode ser do grupo de jovens, do grupo da família, de grupo de casal, de pastoral da criança, de liturgia, ministério litúrgico, louvor. Você pode participar de vários ministérios da igreja. Mas se você não estiver disposto a viver a caridade, se você não fizer caridade, se você não estiver disposto a fazer o outro feliz, você nunca vai compreender o sentido, a importância, o valor, o significado do verdadeiro amor. Muito bem, vamos lá. Deus é amor. Nós já vimos ali em João, né? João nos fala que Deus é amor. E esse amor de Deus surge a partir da criação. É o maior presente que Deus te deu, é a criação. Por isso a gente tem que cuidar da natureza. A gente tem que amar os animais, os vegetais. A gente tem que cuidar de tudo que é relacionado à natureza, porque nós somos aqueles que recebemos de Deus o domínio sobre toda a criação. E por isso o cuidado que o homem deve ter pela criação. A agenda ambiental é uma agenda importante dentro desse processo de entendimento do amor de Deus, né? Você, por exemplo, não pode ser aquela pessoa... Você vai, por exemplo, você diz assim, eu sou cristão. Mas aí você, joga lixo na rua, você não limpa as coisas, você não tem higiene, sabe? Você não cuida da natureza, você não planta, você não rega, você gasta água abundante, você gasta energia elétrica, você não... Sabe, você é uma pessoa que só tem essa materialidade, essa coisa do tecnologia, né? E você não consegue perceber que tudo isso demanda energia e que energia demanda sobrecarga do ambiente. Então nós precisamos cuidar da criação. Tá? Por quê? Porque a criação é a maior prova de amor de Deus para conosco, né? O único planeta deste sistema solar, quando a gente observa, né, a astronomia, o único planeta do sistema solar que reuniu condições físicas para a vida, né, que tem abundância de água, é o planeta Terra. E nós precisamos cuidar da nossa Terra. Hoje os cientistas procuram achar outra Terra, né, outro ambiente, para que o homem, né, que na sua busca pelo capital, poluiu a natureza, degradou, destruiu. Mas é importante que nós cuidemos a partir da nossa casa, da casa maior, que é o mundo e que é fruto do amor misericordioso de Deus. Porque se pensar que a Terra reuniu as condições de vida aqui por mero acaso, é um pensamento muito mesquinho e pequeno. Não foi por acaso que isso aconteceu. Nada, na verdade, no universo acontece por acaso. Você não está assistindo esta minha aula até aqui por acaso. Tá? É porque você tem um propósito na vida. E esse propósito vai além do sacramento que você vai receber. Vai muito além. Porque o propósito que está posto aqui é um propósito de relacionamento com Deus. E aí nós já lemos, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você não tem amor dentro de você, você nunca vai conhecer de fato quem é Deus. Isso é muito importante. Isso é essencial. Sem amor, nós não chegamos até o conhecimento de Deus, ou melhor, ao relacionamento com Ele. Porque não adianta conhecer Deus. Conhecer Deus somente, até o demônio conhece, eu já falei, né? O importante é se relacionar com Deus. Esse é o objetivo maior. E é o objetivo para o qual nós estamos dispostos aqui a construir contigo um plano que tem a ver com a graça de Deus, um plano que tem a ver com o relacionamento de Deus para contigo, tá certo? Vamos então falar sobre esta graça. Então o ponto de partida é a constatação da obra da criação e de sua autoria divina. Então Deus criou
e está lá no Gênesis, né? Você vai abrir, então você vai ler agora o livro de Gênesis, que é a base de tudo que nós estamos falando aqui, tá? Nos primeiros 11 capítulos de Gênesis está a base de tudo aquilo que nós vamos falar aqui, mas de modo especial no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ter a criação de todas as coisas e do homem e da mulher, tá bom? Então, o ponto de partida é constatar, por exemplo, que Deus viu que tudo era bom, e quando ele decidiu criar o homem, ele disse assim, e viu que era muito bom. Então o homem está além da própria expectativa. O homem é a perfeição da criação. Por quê? Porque lá no capítulo 1, versículo 28, no versículo 26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, todas as fezes, todos os répteis que rastejam sobre a terra. No versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Então, o homem e a mulher, o ser humano, é imagem e semelhança de Deus. A ele foi dado o domínio sobre a face da terra, para que o homem fosse o mordomo de Deus, ou o administrador, o gerente de Deus, aqui neste mundo. Então o homem tem que ser o administrador fiel, aquele que vai cuidar daquelas coisas que Deus deu para ele como graça, como algo que ele deve ter o cuidado, tá? E quando ele fala aqui da criação do homem, nesse versículo 26, ele fala assim, ó, façamos o homem. Então, esse façamos, ele tem muito a ver com a relação trinitária. Por quê? Porque São Paulo Apóstolo vai falar lá na sua carta diante que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Então, a trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, logo nós concluímos que o homem também é uma trindade. Que Deus criou o homem como trindade, como ele de fato também é uma trindade. Então, essa relação de amor entre o Pai, Filho e Espírito Santo é a relação que deve existir no homem, corpo e alma e espírito. Nós temos que entender nessa vida, nesse processo que é a nossa vida, que nós não somos um ser só, não é só a sua matéria. Você é matéria, mas você tem alma, que é o centro dos teus sentimentos, das tuas emoções, e a principal delas é o amor, e o amor que vai te ligar ao espírito. O espírito que é o Ruá, o sopro de Deus, que está lá contido, por exemplo, lá no capítulo 2. Né? O capítulo 2 conta toda a história da criação novamente, e ele conta uma coisa interessante sobre Deus, sobre o homem. Né? Ele fala que, no versículo 7, ele diz assim, então Yahvé, é um relato javista, né? Por isso vai falar Yahvé, né? Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas o hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então esse hálito de vida, no hebraico é o Ruá. O Ruá é o sopro de Deus, certo? Então esse sopro de Deus, esse sopro que comunicou a vida, que comunica a vida ao homem, é o Espírito. Por isso que quando nós morremos, né, se rompe o cordão de prata e o sopro, né, volta para o Criador. Tá certo? Muito bem. A excelência da criação. Então, Deus criou-nos a imagem. Vamos agora vamos andar um pouquinho mais rápido e à medida que nós tivermos alguma coisa nova eu acrescento aqui, tá bom? Então, criou-nos a sua imagem e semelhança, plenos do seu amor e colaboradores seus. Como nós falamos, no cuidado com a obra da criação. Né? Infelizmente, a partir da Revolução Industrial, o homem começou a perder esse senso com a natureza. Né? Hoje nós precisamos levar nossas crianças e nós mesmos a esse aspecto da volta para a natureza. E não está sendo fácil, hein? Com a tecnologia é complicado. Criou-nos em harmonia perfeita com o cosmos, com a natureza, com a vida e com ele. Tá? Com uma relação pessoal íntima e permanente com ele, com os outros e conosco mesmo. Então esse é o equilíbrio, essa é a harmonia, esse é o princípio que Deus colocou no homem. É assim que é o homem perfeito, o Adão perfeito. Né? A criação do homem perfeito. A imagem e semelhança de Deus. Aquela natureza original do homem está relacionada com esses três aspectos. Né? Ou seja, o homem com relação com Deus, com relação com o seu semelhante e relação consigo mesmo. Por isso que Jesus falou, ama a Deus
sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Tá certo? Vamos lá, vamos adiante aqui. E o jardineiro estragou o jardim. Vamos aqui já chegando ao finalzinho do nosso encontro, mas para a gente refletir. Quer dizer, o jardim representa a obra maravilhosa de Deus, a criação, o Éden. Tá? Você vai ver, por exemplo, você vai ler o livro de Gênesis, aqui os primeiros capítulos. Tá? Por exemplo, aqui esse relato começa no capítulo 3. Tá? Então, o capítulo 3 começa a falar dessa história aí de estragar o jardim de Deus. Então, o Éden, o jardim perfeito, ele representa esse mundo ideal. Esse mundo perfeito onde o homem está em relação com Deus. Toda essa parte original aqui da Bíblia, esses primeiros capítulos, né, até o capítulo 11, de uma modo especial, tem um simbolismo muito forte aí. Tem muitas metáforas aí. Então é importante a gente olhar também para o significado dessas metáforas. Então, a figura do jardineiro, a figura de quem planta, era uma coisa muito comum para as primeiras sociedades que tiveram contato com esses escritos. Né? Então era muito interessante entender Deus como aquele que cuida, aquele que cria uma obra, e o homem aquele que vai cuidar do jardim. Não como o dono do jardim, mas o seu jardineiro. Tá? Por isso que Deus, né, coloca também ao homem a condição de herdeiro, né, dominar a terra que eu te entrego em tuas mãos. Tá? Só que esse domínio da terra não foi muito bem executado. Né? E aí nós vamos ver isso no momento seguinte. Como é que aconteceu isso? Deus colocou ao homem, Deus deu ao homem a missão de cuidar da terra, mas algo ruim aconteceu. Algo não deu certo aí. Mas foi Deus mesmo que permitiu? O que aconteceu nesse processo afinal? Tá? Vamos entrar depois nesse assunto. Deus é fiel. Então, ainda falando sobre o amor de Deus, sobre as qualidades de Deus, Deus é fiel. Né? Então, o homem pode ter rompido com Deus a partir do primeiro pecado, do pecado original no paraíso. Né? Essa relação foi quebrada. Mesmo assim, Deus continua sendo fiel. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, onde está o relato da quebra do paraíso, né? O Senhor diz assim, se o homem... Yahvé, Deus, fez para o homem e a mulher túnicas de pele e os vestiu. Tá? Então, por que ele fez isso? Porque o homem se sente nu sem Deus. Então, mesmo assim, mesmo que o homem tivesse pecado, mesmo que tivesse rompido no paraíso, olha a metáfora. O homem rompeu com Deus no paraíso, mesmo assim, esse rompimento não significou um rompimento total. Deus ainda cuida, Deus ainda faz a vestimenta para aquele homem que está se sentindo nu, não se sentir completamente nu. Ele vai agora enfrentar o mundo, mas ele tem aquela vestimenta que Deus lhe proporcionou. Né? Couraça da justiça, capacidade da salvação, como vai, por exemplo, falar lá em Efésios, São Paulo Apóstolo. Tá? Então, essa presença de Deus é considerada a fidelidade de Deus. Mesmo que o homem tenha traído Deus, Deus não trai o homem. Deus ainda continua sendo o pai, continua sendo a mãe, continua sendo aquele que está ali disposto a amar incondicionalmente. Tá? Deus, em Gênesis capítulo 4, versículo 4 a 8, já no relato de Caim e Abel, Deus cumpriu sua promessa e seu Filho unigênito restabelece todos os homens a graça de serem filhos de Deus. Né? Então, por exemplo, Abel representa exatamente o filho fiel. Né? Então, por exemplo, aqui o relato vai falar de Abel, da oferta de Abel que era aceita por Deus. Então, mesmo que tivesse sido rompido lá no Éden, no entanto, a oferta de Abel, que seria a oferta do povo fiel, tá? Porque Abel é a representação do povo fiel, daquele povo que inclusive é perseguido por causa da sua fidelidade e que vai enfrentar até mesmo um martírio, vai enfrentar até mesmo a morte. Abel é o símbolo, é a tipificação da igreja cristã dos primeiros tempos, que vai ter que lutar contra o Império Romano, que vai ter que passar pelo martírio. Abel é a tipificação do povo de Israel, escravo no Egito. Abel é a representação sua, minha, nossa, que temos que lutar contra o mundo, contra as potestades do mundo, né? Contra a corrupção, contra o mal que está arraigado dentro do mundo, para continuarmos firmes ao propósito de Deus. Deus, mesmo assim, pelo sacrifício perfeito, restabelece uma aliança. Essa palavra aliança, aliás, é a palavra que vai perpassar toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Deus quer fazer uma aliança com o seu povo. Uma aliança baseada em fidelidade. Né? Não é assim que a gente casa, né? Aliança. Aliança tem a ver com o quê? Recebe a aliança, sinal do meu amor e da minha fidelidade. Assim é o rito do matrimônio.
Então, a aliança é sinal da fidelidade. Deus quer ter uma relação de fidelidade. Por quê? Porque Ele mesmo é um Deus fiel. Tá bom? Deus te ama pessoalmente. Deus te conhece pelo nome. Deus te ama desde o início de todos os tempos, desde o início da criação. Por quê? Porque Ele é teu Pai, porque Ele é nosso Pai. Né? Ele tem um amor intransferível. Conhece cada um pelo nome, porque nós somos dele. Leia lá Isaías. Eu não vou ler, tá? Você vai ler a Bíblia. Você vai pegar a Bíblia Sagrada e vai ler os textos que eu estou citando aqui. Tá? Esse material que eu estou jogando aqui na projeção, ele está aí para você fazer o download também. Tá? É um material de suporte, é um material importante da nossa catequese adulta e tem a ver exatamente com tudo aquilo que nós estamos falando. Então você vai baixar esse material aí em PPT, em PowerPoint, tá? Para você também ler, absorver o conhecimento e até mesmo para te ajudar a responder as questões dessa aula. Deus te ama pessoalmente, por quê? Porque Ele é nosso Pai. Ele tem um amor intransferível, Ele conhece cada um pelo nome, porque nós somos dele. Mais além, Isaías 49:15, Deus não pode se esquecer de nós. Esse texto é muito bonito. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, o amor de Deus é um amor incondicional. Ah, mas por que Deus me deixa sofrer se Ele me ama pessoalmente? Bom, tua mãe, teu pai, que te amam, que representam o amor mais puro aqui nessa face da terra, não disseram sim para tudo que você queria. Tua esposa não te diz sim para tudo que você quer. Mesmo assim, ela não deixa de te amar, não é verdade? Então, baseando-se nesse princípio, vamos entender que também Deus não tem obrigação de dizer sim para tudo que nós queremos. Principalmente porque Ele conhece princípio, meio e fim. Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, quer dizer, Ele conhece todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. E Ele é onipotente porque tem todo o poder. Essas três características de Deus, né? Onisciência, onipresença, onipotência são características fundamentais do nosso Senhor e Deus. Deus nos ama com amor eterno. É um amor que nunca se acaba, é um amor que nunca termina. Eu vou ler essa passagem de Jeremias, porque esse texto é muito bonito, esse versículo de Jeremias, e ele é muito citado também. Né? Eu quero que você depois sublinhe aí na sua Bíblia esse texto de Jeremias, tá bom? Olha só que coisa bonita. É o profeta Jeremias falando. De longe, Yahvé me apareceu. Eu te amei com amor eterno, por isso conservei para ti o amor. Então, o amor de Deus nunca se extingue. Por isso ele vai reconstruir Israel no meio das ruínas do seu exílio da Babilônia, que é a história que se refere a esse profeta. Por isso ele reconstrói a minha vida, a sua vida, no meio das ruínas que o pecado deixou para trás. Certo? Isso é muito importante nós termos em vista. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não impõe condições para amar. Ele ama exatamente como nós somos neste momento, apesar dos nossos pecados, dos nossos vícios, porque o seu amor muda a nossa vida. Quando nós nos deixamos tocar pelo amor de Deus, a nossa vida é transformada. Se você agora que está me vendo aqui nessa aula, fechar teus olhos, abrir teu coração, se deixar tocar pelo amor de Deus, você vai experimentar uma grande coisa na tua vida. Uma grande transformação. A doutrina não vai entrar por aqui e sair por aqui. Ela vai calar lá fundo no teu coração e vai te tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que pode se olhar no espelho. Uma pessoa que se ama. Uma pessoa que se gosta. Uma pessoa que vê a imagem e semelhança de Deus ali diante de você. Você será uma nova pessoa. Basta que você deixe o amor de Deus agir na tua vida. Basta que você quebre esses muros que impedem que o amor chegue até você. Que muro é esse, Padre? É o muro do pecado. Vamos falar sobre esse pecado no nosso outro encontro, tá bom? Deus nos ama com nossas qualidades e defeitos. Como uma mãe, como um pai, como uma pessoa que realmente ama, Ele ama a gente como a gente é. Só que isso não deve ser motivo para a gente permanecer do jeito que a gente é. A gente tem que sempre se aperfeiçoar. E isso tem a ver também com aquilo que nós estamos falando aqui, que nós vamos falar adiante. Tá certo? Deus é bom e quer o melhor para nós. Eu já falei isso no começo, mas volto a reafirmar aqui agora. Deus quer sempre o melhor para você. Deus quer sempre o melhor para mim, porque Deus é bom. Tá?
Deus nos ama como somos, mas Ele quer que nós sejamos melhores do que somos. É aquilo que eu falei há pouco. Né? A gente não pode viver o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver eternamente assim. Não. Você tem que aperfeiçoar. Você tem que, ó a palavra, evoluir espiritualmente. Evolução. Você está fazendo essa catequese por quê? Para receber o sacramento da crisma? Para receber o sacramento da comunhão? Não é só para isso. Você está fazendo este momento porque você está num processo de evolução espiritual. Você está procurando a evolução da tua alma, do teu ser espiritual. E isso é bom. Isso é muito bom para você, principalmente nessa caminhada no mundo em que vivemos. Deus sempre tem um plano para cada um. Por isso que nós temos que nos abrir à vontade de Deus. Você não reza no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, Ele tem um plano. E eu tenho que me abrir a esse plano, a esse projeto de Deus para a minha vida. Ó, Efésios 3:20. Deixa eu ler esse texto aqui de Efésios, que tem uns textos aqui que eu gosto, que eu acho importante a gente ler, porque tem muito a ver com aquilo que a gente está falando, né? Corrobora, a palavra de Deus sempre vem como confirmação daquilo que a gente está falando. Então, 3:20 está escrito assim: aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo que nós podemos pedir ou conceber. Então, Deus olha com um olhar maior, Ele tem uma dimensão mais ampla, Ele vê o horizonte que nós não conseguimos enxergar. Então, a nossa relação para com Deus tem que ser uma relação de dependência, não de soberba. Nós vamos ver o que a soberba fez. Na outra aula nós vamos falar sobre isso. Tá? Soberba nos afasta de Deus. Tá? Agora, quando nós criamos uma relação de dependência, nós podemos viver o melhor daquilo que Deus tem realmente para nós. Por isso que está também em Isaías 55:8, uma mesma ideia que esse texto. O plano de Deus supera tudo, supera inclusive os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que nós acreditamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus nos conhece na origem. Porque Deus sabe quem nós somos. Ele tem isso dentro de si. E Ele nos elegeu primeiro. Né? Não fostes vós que me escolhestes, esse texto de João 15:15. Mas fui eu quem vos escolhi. E vos elegi para que ides pregar o Evangelho. Quer dizer, Deus nos escolheu e nos capacita por seu amor. Existe uma frase que talvez você já tenha ouvido: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, às vezes você diz assim: mas meu Deus, eu não tenho dom de nada, eu não sei nada, o que eu vou fazer? Não, deixe o agir de Deus, deixe o Espírito Santo. Por isso é espiritual, não é físico, não é material. E aquilo que é espiritual vai além da matéria, da compreensão da materialidade. Né? A felicidade é o horizonte da existência humana. Né? Então a felicidade é aquilo que você busca, que nós buscamos, é a nossa aspiração, que vem lá da nossa íntima profundeza. Nós temos o desejo de ser feliz. A nossa ação humana é o quê? É um objetivo, tem um objetivo, ser feliz, realizar-se. Quem não quer ser feliz? Né? Por que você luta no seu dia a dia? Por que você esforça? Você vai trabalhar, você estuda. Por quê? Porque você quer ser feliz. Uai, que mal há nisso? Nenhum mal. Né? Apesar de termos sido criados para a felicidade, enfrentamos ambiguidades. Existe algo ou alguém para além da nossa compreensão ou percepção. E isso nós vamos ver no nosso próximo encontro. O que está impedindo-nos de sermos felizes? Tá bom? Olha, além dos textos que estão ali, eu gostaria que você pegasse seu caderno, tá? Um caderno que você vai preparar para estes encontros, coloque aí aula 1 sobre o amor de Deus e vai escrever cada dia dessa semana estes versículos aí no caderninho e vai escrever alguma coisa embaixo, uma meditação sua a respeito deste versículo, tá bom? Esta é a tarefa, a sua tarefa, uma das tarefas que eu vou deixar para você ao longo desta semana de estudo, tá certo? Deus te abençoe, o Espírito Santo te favoreça e te ilumine para que você possa continuar firme nos seus estudos, tá bom? O amor de Deus, Pai, o amor de Deus é o nosso tema de hoje. Fica na paz santa de Deus e que agora o Senhor te abençoe. Vamos fazer uma oração juntos?
Amado Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por este encontro, por esta oportunidade que nos destes aqui, de estarmos reunidos nesta santa palavra, neste ensinamento, em tudo aquilo que nós ouvimos e vimos aqui neste encontro de hoje. E eu te peço, meu Deus, ilumine e abençoe a vida de cada um daqueles que agora tem contato com este vídeo, em qualquer tempo ou lugar. Neste momento eu te peço isso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e até a nossa aula 2, ok? Fica com Deus e que Nossa Senhora seja no teu caminho também. Louvado seja Cristo, para sempre seja louvado.